O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Podemos nos assentar? Juntos rezemos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos teus inimigos e fujam todos quantos os odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, hoje na homilia, na reflexão que vamos fazer, nós vamos fazer ela em 2 partes. A primeira me direciono a todos, mas na segunda parte quero conversar um pouco mais de perto com os jovens que se fazem presentes no dia de hoje, porque também essa missa é especialmente dedicada a eles. Então, primeiramente, como foi dito no começo da celebração, nós estamos encerrando com a celebração de hoje
as oitavas da Páscoa. O que isso significa? É que a igreja, ela estende a celebração do domingo da ressurreição, que nós damos início com a vigília do Sábado Santo, até o dia de hoje. Então, desde o último domingo até hoje, é como se estivéssemos numa única celebração. Tudo isso por conta da importância que a Páscoa tem em nossa vida, como cristãos. E o outro momento que nós temos oitavas é no Natal, por conta também da importância do acontecimento da encarnação de Jesus. Mas colocar as oitavas não é simplesmente uma extensão da celebração, mas é poder experimentar já aqui na terra as graças do céu, as graças da eternidade que um dia teremos, se Deus assim permitir, junto dele. E para que a gente entenda, o evangelho de hoje é muito pertinente. O evangelho tirado do livro de João. E logo no começo é dito que no primeiro dia da semana os discípulos estavam reunidos. Primeiro dia da semana, domingo. 8 dias depois, nós temos novamente os discípulos reunidos e agora com Tomé. 8 dias depois do domingo também é domingo. Então, por que o apóstolo aqui faz vamos dizer assim, esse jogo de palavras? Primeiro dia da semana e 8 dias depois. Tem um significado muito mais profundo do que possa aparentar. E as pessoas, infelizmente, não conhecem e não sabem dessa profundidade. Como assim? Nós devemos lembrar que Deus é eterno. Deus não tem princípio e não tem fim. Biblicamente falando, e na tradição também, como que é representada a eternidade de Deus? Ou quando se quer citar que algo é eterno, ou que Deus é eterno, é utilizado o número 8. 8 e os seus múltiplos. O número 8, quando está presente nas Sagradas Escrituras, é para poder tocar e falar da eternidade. E quem é eterno? Deus. Não tem princípio e não tem fim. E aí, se eu perguntasse aqui agora, em quantos dias Deus criou o mundo e descansou? Padre, 6 dias Ele criou e no 7º descansou. Pois bem, nós aprendemos isso desde pequenos, mas só que a informação está incompleta. Como assim? Jesus Cristo, quando ressuscita, Jesus Cristo, quando consuma a sua missão na terra, Ele acrescenta o 8º dia. Ele acrescenta mais um dia à criação, que é o dia da redenção. Então, na verdade, o mundo foi criado em 8 dias por conta do Cristo. Então, dizer que o 8º dia que nós celebramos também no domingo, nada mais é do que conseguir tocar a eternidade de Deus, ou a eternidade de Deus se manifestar no nosso meio. Então, celebrar as oitavas de Páscoa é celebrar a redenção, celebrar a ressurreição e celebrar que nós participamos da eternidade de Deus. E aí então todo domingo, que é o 8º dia também, independente do tempo pascal, independente do tempo que nós estivermos, poder já dizer que nós celebramos e vivenciamos o céu aqui na terra.
nós já de maneira antecipada conseguimos participar das graças e bênçãos do céu. É isso que é Kairos. Kairos, a tradução, é isso que é graça, ou tempo da graça de Deus que nós conseguimos participar e que Deus se permitiu, para que a gente consiga entender e no decorrer da nossa vida nunca esqueçamos que o céu começa aqui e o que nós vamos viver depois será a continuidade da vivência aqui. Se nós fazemos valer o céu, é o céu que nós vamos encontrar. Se não, é isso também que nós vamos encontrar. E aí não adianta murmurar ou reclamar ou dizer que não sabia. Então, celebrar o 8º dia também é celebrar o quanto Deus nos ama e nos quer próximos dele. O quanto Deus nos ama e Ele se permitiu conhecer. É nós que precisamos abrir o coração e acolher de fato o dom da redenção e que participamos da eternidade de Deus. E que a nossa vida deveria ser também esse sinal da eternidade, esse sinal do céu, aonde nós nos encontrarmos. No Evangelho ainda é dito por 3 vezes que Jesus faz a saudação: a paz esteja convosco. 3 vezes. E aqui, povo de Deus, paz não é a ausência de conflito, porque os apóstolos estavam aqui todos com medo, e Jesus aparece junto deles e diz: a paz esteja convosco, que é para poder dizer: não tenham medo, porque eu estou com vocês. Então, aqui a paz, Jesus provavelmente deve ter usado a expressão shalom, que nada mais é do que paz, mas desejar o melhor à pessoa, e para nós desejar o melhor de Deus. Então Jesus, ao dizer a paz esteja convosco, está desejando o melhor aos seus apóstolos e dizer: eu caminho com vocês. Então a paz aqui também deve ser a serenidade de que nós estamos fazendo a nossa parte, a serenidade de que a nossa consciência está tranquila porque nos esforçamos em fazer a vontade de Deus. E a figura de Tomé aqui, ele é bem emblemática, porque é que infelizmente em ícones, histórias que nós vemos aí afora, tem um erro, e um erro grave, que é representado. Como assim? Quando se fala dessa imagem de Tomé, mostra Tomé tocando as mãos, as chagas e o lado de Jesus. Está errado. Por quê? Em nenhum momento do Evangelho é dito que Tomé tocou as chagas de Jesus. No Evangelho é dito que Tomé viu e enxergou Jesus, e só isso bastou. Ele não precisou tocar, e aí sabe aquele pensamento: fiz coisa errada, disse coisa que não devia, ao duvidar aqui dos seus irmãos de missão. Então, quando Tomé diz meu Senhor e meu Deus, e cai diante dele, ele não precisou tocar. E nós também precisamos parar também de ficar pedindo sinais para Deus, porque quando eu escuto alguém pedindo, falando que está insistentemente pedindo um sinal para Deus, e Deus não fala, Deus não se manifesta ou algo assim, é que a pessoa sabe que aquilo que ela está pedindo não é tão certo assim, ou a pessoa sabe o caminho que ela precisa trilhar, mas ela não quer. Então começa a pedir sinais, e se por um acaso vier um sinal, é para dizer assim: olha, não fui eu que quis, olha, não fui eu que desejei, foi Deus que permitiu, foi Deus que quis, ou algo do gênero. Gente, Deus em nenhum momento vai permitir que simplesmente
o mal aconteça em nossa vida ou que o mal seja a solução, a resposta para tomar um caminho, para tomar uma decisão. Não. Deus em nenhum momento vai compactuar com isso. E quando a pessoa fica tentando a Deus e quer um sinal, ela vai enxergar em qualquer coisa o sinal que ela deseja. E aí depois não venha reclamar que não deu certo, não venha reclamar porque pecou várias vezes, não venha reclamar que tomou a decisão errada porque estava na cara. E assim, padre, mas Deus falou comigo, Deus me deu um sinal. Me desculpe, não foi Deus, não foi Deus. Tem hora que o tentador, o inimigo de Deus, se aproveita dessas situações para poder se passar como sinal de Deus, para poder se passar como vontade de Deus, e aí fazer com que a gente de fato vá para o caminho errado, não vá para o caminho certo. E aí nós precisamos de fato tomar cuidado. E assim, um dos exemplos claros, gente, se nós estamos em pecado mortal, nós não devemos comungar. É a lei da igreja, porque senão vamos comungar a nossa própria condenação. Aí vem a pessoa na confissão: padre, eu estava em pecado mortal, mas eu comunguei os 4 domingos porque eu senti que era para comungar e eu queria, eu não fico sem a comunhão, então sentiu errado. Mesmo que tenha vontade, sinta, se não doer, se a falta da comunhão não doer, nós não vamos aprender. Se a falta da comunhão não doer em nós, eu não vou comungar, eu estou em pecado mortal, eu estou com vontade, mas eu não vou porque é o que Deus ensinou, é o que Deus diz pela boca do apóstolo Paulo. Se isso não doer, a pessoa vai ficar sempre agindo de maneira morna. Nunca vai haver de fato uma conversão autêntica. Nunca de fato vai haver uma conversão autêntica, se a pessoa não entender que as suas atitudes, sejam boas ou ruins, têm consequências na nossa vida. E nós, como cristãos, as situações ruins que nós chamamos de pecado, ela rompe a comunhão com Deus e nos impede de comungar a Eucaristia. Se nós não entendermos isso, não vamos mudar e vamos continuar, como eu disse, agindo de maneira tíbia, sempre em cima do muro, e a conversão não sendo de fato autêntica. Então, eu quero jovens, vem aqui na frente comigo um pouquinho, jovens que estão na igreja, vem aqui para a gente conversar. Daí eu quero conversar mais próximo de vocês. Podem vir aqui, por favor. Pessoal que estava na acolhida, todo mundo, pode vir aqui, por favor. Isso. Pode pular as escadas, não tem problema, podem sentar aqui do lado. Pode vir mais à frente, quem cabe mais tempo, pode vir. Cabe aqui do lado também, pode sentar aqui nas escadas do lado, não tem problema. Isso. Eu quero agora conversar com vocês de maneira mais próxima. Rezando a Deus para que aquilo que vocês ouçam, para que vocês não sigam determinados exemplos que muito adulto deu nessa última semana. Eu quero começar a conversa o seguinte: em 2007, já quase 20 anos atrás, em 2007 o Papa
o Papa Bento XVI veio ao Brasil. Em 2007, ele vindo ao Brasil, eu estava no primeiro ano de seminário, no Propedêutico. Aí, naquela época, nós seminaristas, junto com os jovens da diocese, fomos convidados a participar do encontro que o Papa Bento XVI fez no Brasil com os jovens que foi no estádio do Pacaembu. Aquele estádio lotado, repleto de jovens ali esperando o Papa Bento XVI aparecer. Foi algo bem simples. Ele entrou, teve um momento de liturgia da palavra, mas o que mais me chamou a atenção foi o momento da reflexão dele. Por quê? Imagine um estádio lotado, mas lotado mesmo. Quando no jogo de futebol se pede um minuto de silêncio, dificilmente aquele minuto de silêncio é respeitado, vamos dizer assim. Mas naquele dia a gente conseguiu escutar a respiração de quem estava do nosso lado por conta do silêncio para poder conseguir ouvir o Papa. E ele utilizou o evangelho do jovem rico. O jovem rico vai até Jesus e quando Jesus pede para vender tudo, ele não faz e aí ele volta a Cristo. Mas eu quero dizer com vocês sobre isso. O Papa, naquela colocação, ele disse o seguinte num determinado momento. Ele virou e falou assim: olha, jovens, nunca se esqueçam que as pessoas falam que vocês são o futuro da igreja, o futuro, mas não. Eu digo a vocês no dia de hoje que vocês, jovens, não são o futuro da igreja, são o presente, é o aqui e agora. Já comecem a assumir as suas responsabilidades. Não é para amanhã. Os adultos precisavam, ele disse que os adultos precisavam aprender o quê? Que o tempo deles passa. Que o tempo serão substituídos na vida de comunidade, na vida de paróquia, na vida de igreja, nos nossos ministérios. Isso é algo bem natural e que a gente precisa aprender a passar por esse processo. E aí, de tudo que eu disse na homilia em relação ao Evangelho de hoje, aí eu queria falar sobre a primeira leitura. Primeira leitura tirada do livro de Atos dos Apóstolos. E essa primeira leitura diz que os apóstolos continuavam ali a missão de Jesus, especialmente no quê? Na cura aos enfermos, ou cuidado aos enfermos, ajudando as pessoas que porventura estariam ali, como posso dizer, atormentadas por um espírito mau e pregando a conversão, a mudança de vida e o perdão dos pecados. A mesma coisa que Jesus fez. E aí, é dito na primeira leitura que os apóstolos, por conta desses sinais, eles eram bem estimados no meio do povo. E essa estima tem que se tomar cuidado por dois motivos. Primeiro, entender que nós não fazemos, as coisas acontecem em nosso nome, mas em nome de Deus, em nome daquele que nós servimos, em nome daquele que nós falamos que dedicamos a nossa vida. É Deus que tem que aparecer e não nós. E aí tem hora que me incomoda na vida de comunidade, é muito mais, infelizmente, uma briga de ego do que de serviço. É uma briga de quem quer aparecer mais em vez do serviço. E aí a pessoa trabalha, faz algo na vida de comunidade, esperando aplauso, esperando reconhecimento, esperando tapinha nas costas. E aí quando não vem o reconhecimento, não vem o aplauso, não vem o tapinha nas costas, o padre é ruim, o padre que não sabe acolher, o padre que afasta as pessoas da comunidade,
a comunidade que não valoriza, a comunidade que não quer que eu trabalhe, e assim vem a ladainha. E assim, povo de Deus, e você, juventude, olha, fazer o bem, ofertar a nossa vida na comunidade, os nossos trabalhos, ter atitudes de cristãos no dia a dia, não é nada mais, nada menos do que a nossa obrigação. É uma forma de agradecer a Deus, de ser grato a Deus por tudo. Então não vai receber tapinha nas costas, não espere ser reconhecido, porque nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ser discípulos de Jesus, imitadores de Jesus. E o segundo ponto, se a atitude de alguém me incomoda, na maioria das vezes no nosso meio incomoda por quê? Porque aquela atitude, olha, aquela virtude eu não tenho ainda. Olha, não consigo agir daquela forma ainda. Nossa, é Deus me mostrando que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar de alguma forma, enfim. Então é isso. Mas não é isso que acontece. Hoje em dia, aí, quando me incomoda a atitude do outro, a gente vai partir para levantar falso testemunho, vai tentar acabar de qualquer forma com a reputação daquela pessoa, simplesmente porque eu não aceito que aquela atitude é Deus falando comigo, porque eu tenho que mudar. E uma pessoa que nos últimos tempos as suas atitudes incomodaram mesmo, foi o Papa Francisco. Na última segunda-feira, meu pai na igreja, meu pai era 5h da manhã, ele levantando para ir trabalhar, ele me acorda falando: Gustavo, o Papa morreu. Levei um susto, aí fui ver o que tinha de fato acontecido. E aí, as atitudes do Papa Francisco, na grande maioria das vezes, sendo realmente sinal de alguém que segue o Evangelho, acolhendo as pessoas, não fazendo discriminação, sendo alguém alegre, falando da misericórdia, da acolhida, do amor de Deus, enfim, incomodou a muitos. Gente, se eu não concordar com alguma fala, alguma postura, do Papa, de qualquer outra pessoa, tá? Isso pode acontecer. O que não pode é só porque eu não concordar, eu vou ofender a pessoa. Eu vou querer brigar com a pessoa. E foi essa palhaçada que nós vimos, desculpa a expressão, com o Papa Francisco, que palhaçada mais ainda, foi o que aconteceu essa semana. Teve que ver cristãos, que se dizem cristãos, comemorando a morte do Papa. Comemorando não no sentido de que, olha, o senhor de 88 anos, com 2 pulmões mais um, ele tirou a parte de um pulmão quando era mais novo, que no mês de fevereiro ficou dias e dias internado por conta da saúde. Se fosse por conta disso, dessa preocupação, não, ele descansou, que Deus o acolheu. Não, era dando graças a Deus de fato, e dizendo assim, é como se dissesse: ainda foi tarde, deveria ter ido mais cedo. E isso eu vi, gente dessa paróquia, gente de São Paulo Apóstolo e de outras paróquias da diocese tendo essa atitude lastimável. E aí, comemorar a morte de alguém, comemorar a morte do Papa como fizeram, gente, é de uma pobreza e amargura espiritual e pessoal sem precedente. Sem precedente. E se você comemorou a morte do Papa, nesse sentido, dando graças a Deus, me desculpe, o conselho que eu dou: você está em pecado mortal, não comungue nessa missa e vá se confessar. Mas se você não se importar em comungar a própria condenação, aí a consciência é de cada um. Aí a consciência de cada um é que vai falar.
E eu disse, cristão desse jeito aqui não faz falta. Não faz falta porque não é cristão. Eu disse isso numa missa, no meio da semana, e aí quando eu disse isso, só que saindo 5, 6, 7 pessoas indo embora. E aí no dia seguinte foram reclamar de mim. Podem reclamar, podem falar o que for, eu não vou mudar, não fazem falta. Porque não são cristãos de verdade, ao ponto de comemorar a morte de um senhor de 88 anos, que nos seus últimos meses de vida ali sofreram e padeceram. E sabe o que é o pior? Aí eu falo para vocês, Jesus. Eu vi adultos simplesmente que não gostam do Papa ou criticam o Papa porque é papagaio de padre. Papagaio de padre porque eu digo de rede social que o padre tal reclamou no seu povo, determinados grupos que deram graças a Deus, enfim, e aí a pessoa segue esse tipo de grupo e não faz nenhum tipo de filtro. Não, mas será que o Papa está sendo herege mesmo? Não, mas será que o Papa está indo contra a doutrina? Não, mas será que o Papa está indo mesmo contra a tradição? Isso é verdade? Não passa por esse questionamento. E aí acabam despejando o ódio, o ranço, enfim, sem saber se aquilo de fato é verdade ou não. E mesmo que fosse algo que a gente não concordasse, não justifique esse tipo de atitude lastimada. Então, estou falando a vocês porque que infelizmente, hoje em dia, tem determinados grupos, até mesmo padres, que estão tentando digamos, fazer valer o seu pensamento pelos mais novos, pelos mais jovens, falando de uma tradição, de uma radicalidade, que até então, eu não sei de onde tira o fundamento. A radicalidade que eu conheço foi aquilo que os apóstolos viveram e que foi transmitido por nós pelos séculos, não por uma vontade pessoal. Então, a vocês que são mais novos, não caiam nesse tipo de armadilha. Não militem dessa forma ao ponto de comemorar a morte do Senhor. E encerro pensando o seguinte, que essas pessoas que comemoraram a morte do Papa são aqui os justiceiros. Não porque o Papa estava errado, ele tem que pagar pelos pecados, enfim, tá. E esses justiceiros aqui, penso eu agora, um pensamento particular, que devem estar com tudo em dia, devem estar amando a Deus sobre todas as coisas, devem estar amando a Deus sobre todas as coisas, e aí durante a semana, reservando tempo até para oração, em vez de ficar perdendo tempo passando ali no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, e aí passando horas ali vendo um vídeo, perdendo tempo, e aí depois reclamar que não tem tempo para oração. Não acredito que não estão fazendo isso. Ou devem estar realmente guardando domingos e festas. Essas pessoas, esses justiceiros, na última semana devem ter participado do domingo de Ramos, segunda, terça, quarta, devem ter participado do domingo pascal, quinta, sexta e sábado, vindo do domingo de Páscoa, devem vir piamente todos os domingos, sem exceção, se colocando outras coisas ou desculpas para o domingo. Essas pessoas também, penso eu, que devem estar cuidando dos pais que estão idosos, cuidando dos pais que estão doentes. Mas meu pai me maltratou. Não, mas Deus falou que tem que honrar pai e mãe. Então, mesmo que eles tenham me maltratado, eu vou honrá-los. Eu não vou pagar mal por mal, não vou pagar mal por bem. Também devem não estar guardando ressentimento, mágoa de alguém, ódio de alguém. Devem ter a humildade, já devem ser humildes o suficiente para poder pedir perdão quando erra e também perdoar inclusive os inimigos e perdoar inclusive aqueles que fizeram algo contra eles. Devem, inclusive, estar batalhando para poder conquistar as suas coisas,
conquistar ali o que desejam, em vez de ter inveja e ficar cobiçando as coisas alheias. Penso eu que esses justiceiros estão com tudo em dia dessa forma. E, além disso, se prega muito hoje em dia obediência. Mas me desculpe, a obediência que muitos pregam aí é obediência naquilo que me convém. Se eu não concordo, e eu tenho que abrir mão, porque não? Em obediência, não, eu tenho que abrir mão, eu não estou tão certo assim, e não. Eu não concordo, então, não é da tradição, o padre é progressista, o padre é tradicionalista, não sei, é assim então porque eu não vou seguir, não. Obediência seletiva, cuidado, obediência seletiva pode nos levar para o inferno em vez para o céu. Então, que a gente preste muita atenção de como de fato anda o nosso discipulado. Então, eu sei que podem ser palavras tanto quanto pesadas, mas só que para que vocês não cometam esses erros e que não vão por esse caminho. E mais uma vez eu digo a cada um de vocês aqui: vocês não são o futuro da igreja, vocês não são aquilo que está por vir, mas são o presente. Vocês que vão continuar o trabalho, são vocês que serão catequistas, vocês que serão da pastoral familiar, vocês que serão da PASCOM, vocês que serão das outras atividades, vocês, quem sabe, um dia serão o padre que está sentado aqui, a religiosa que vai ir passar férias na sua casa, enfim, são vocês. Então eu rogo e peço a Deus de fato que vocês continuem perseverantes, dediquem a vida ao Senhor e que demonstrem quanto vale a pena. E não caiam nesse tipo de armadilha onde tentam se justificar que comemorar a morte de um Papa de 38 anos é algo bom. Não é algo bom comemorar dessa forma. E mais uma vez repito, demonstre o quão afastado de Deus nós estamos. E se não tomarmos cuidado, isso pode nos levar a não viver no céu na eternidade. Que Deus realmente esteja sempre junto de cada um de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto vocês voltam para os lugares, nós professamos a fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus,